passo a palavra ao Dr. Tiago Aires, que vai sustentar pelo representado Jair Messias Bolsonaro. Também até 15 minutos, Dr. Tiago. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor relator. Platão já teve a oportunidade de registrar em A República que tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. Este é o caso dos autos. Vê-se claramente que a coligação pede muito, mas muito pouco oferece a esta corte especial para sustentar sua pretensão. Pede muito porque busca a cassação do registro ou do diploma de um presidente da República eleito, bem assim a sua inelegibilidade, mas dá muito pouco quando apresenta um conjunto provatório absolutamente frágil e resvaladiço. Vejam que toda a controvérsia, ela reside em uma manifestação em sua rede particular, em sua conta do Facebook, do senhor Luciano Hang, em que o mesmo afirma ipsiliteris, talvez, repito, talvez não vai mais abrir mais lojas. E aí, se eu não abrir mais lojas, ou se nós voltarmos para trás, e afirma ainda, vamos virar uma Venezuela. Vejam, da mesma forma que o colega que me antecedeu questionou, se isso não é abuso, o que seria? Eu pergunto, se isso não é liberdade, o que mais seria liberdade? É um empresário em um contexto tensionado, em que se posiciona como diversos amigos, como diversos familiares, concordemos ou não, se posicionam, no sentido de dizer, por exemplo, como largamente se disse por aí, que deixariam o Brasil, acaso determinado grupo político retornasse ao poder, iria para Portugal, para Espanha, para os Estados Unidos. Isso é liberdade agasalhada pela Constituição Federal. Preocupação essa que se projeta na própria Resolução 23.551 de 2017 desta Corte, em que se permite a ampla liberdade de pensamento, admitindo-se apenas a restrição quando houver ofensa à honra ou quando houver veiculação de fato sabidamente inverídico, o que não é hipótese dos autos. Aqui, senhores julgadores, deve-se levar em consideração que para a configuração do abuso de poder político, econômico, deve-se considerar a gravidade das circunstâncias como um vetor interpretativo. Então se pergunta, em que esta declaração teria comprometido a normalidade das eleições? Onde estaria o corte da anomalia? Vejam que houve uma diferença de mais de 10 milhões de votos entre o candidato eleito e o segundo colocado. Ademais, se sustentar a inelegibilidade do senhor presidente eleito, pelo mesmo guardar a condição supostamente de beneficiário, não encontra guarida na jurisprudência desta Corte. Haja vista que a sanção, ou o efeito, como querem alguns, de inelegibilidade, é marcada por natureza personalíssima. Vejam que não se provou, na verdade, sequer o próprio abuso. Toda a pretensão é calçada em matéria jornalística, sem se indicar sequer a URL. Vossas Excelências bem sabem que no direito de resposta se exige a URL, quanto mais em uma ação de investigação que visa alvejar um mandato legitimamente constituído a um presidente da República. Sem falar que há diversas publicações também, a contradizer a versão da coligação investigante, de funcionários da própria van que dizem que votaram espontaneamente e não sob coação ou qualquer espécie de intimidação. Portanto, não há prova documental alguma. E pasmem, também não há prova testemunhal. Uma só testemunha não há nestes autos. Mas ainda que ficasse demonstrado o abuso do poder, não há evidência alguma do cometimento, da participação do presidente eleito. Não há qualquer indício nesse sentido. Vejam, Vossas Excelências, que se força o raciocínio para apresentar
a suposta amizade havida entre os dois, a vida entre Luciano Hang e o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, como prova apta a demonstrar a eventual participação deste último no evento tido como ilícito. Isso é irrazoável, senhores julgadores. Vejam, e isso é destacado pelo senhor Procurador-Geral Eleitoral, que tão logo tomou conhecimento pela imprensa de que empresários estariam a adotar este comportamento, não determinou, como disse o colega que me antecedeu, porque não tem poder nem natureza para isso, mas fez uma manifestação voltada a todo o empresariado, aos comerciantes, no sentido de que respeitassem a liberdade de cada cidadão, que podem, por óbvio, votar naquele que for da sua predileção. E pediu ainda que, acaso desejassem fazer campanha, que fizessem fora do ambiente de trabalho e fora do horário também regular do trabalho. Portanto, senhores julgadores, senhores ministros, senhora ministra, não há qualquer exorbitância nesse comportamento, não há qualquer desbordamento, não há mesmo qualquer ilícito. Aliás, como bem já destacou o excelentíssimo senhor ministro Tarcísio Vieira, no recurso especial 57623, para a procedência de ação de investigação judicial eleitoral, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, exige-se prova robusta da ocorrência de abuso de poder com finalidade eleitoral. E que não se diga, com todas as vênias, que a instrução não teria ocorrido da melhor forma. Mesmo porque, se fazer referência a de que sequer foi deferido um pedido de depoimento pessoal, é olvidar que o próprio procedimento estabelecido pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90 não admite esta hipótese. Daí porque, senhores julgadores, por todas as razões, é que se requer ser julgado improcedente esta ação, e pela atenção, muito obrigado.